Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos à nossa sessão desta manhã. Antes de prosseguir, eu quero fazer um registro nas sessões de novembro, os itens 185 e 186 da pauta. Lembro, o contribuinte era 3M do Brasil Limitada, nos dois casos. Os processos eram o item 185 era o processo 10.830, 9.190/2009-86, e o item 186 era o processo 10.830, 947/2009-92, como eu disse, a recorrente 3M do Brasil, a interessada era a Fazenda Nacional. Nesses processos foram convertidos em diligência e na ata corretamente foi registrado, a relatora foi vencida, e foi registrado que o voto do vereador seria feito pelo conselheiro Iago Jung Martins, corretamente na ata. Mas na proclamação do resultado, eu acabei me equivocando e disse que o voto vencedor seria do conselheiro Marco Rogério Borges. Então fica aqui feita a devida re-ratificação, o Iago, como corretamente foi colocado na ata, e alterando essa informação que foi disponibilizada aí na gravação. Então, de ouvir um Marco Rogério Borges, deve ter sido ouvido Iago Jung Martins. Feitas essas observações, vamos continuar agora as sessões. O próximo item, o item 50, da minha relatoria também, Guian, Comércio e Representações. Já disponibilizei o voto, e está aí. Todo mundo já deve ter acessado. Recurso voluntário, também aqui auto de infração, lançamento de reflexos, físico-fins e CSL. Eu reproduzi a fotografia dos lançamentos, receita operacional obtida, prestação de serviço. Na acusação fiscal, a fiscalização diz que o contribuinte optante pelo lucro resumido intimada informou que não possuía livros obrigatórios para apurar o imposto de renda e contribuição nessa sistemática. E tem algum microfone aberto ou está entrando alguma mensagem, não sei se vocês estão ouvindo junto aí, alguma coisa aí, misturando na gravação. De qualquer maneira, eu vou continuar. Visando apurar a correta que não conseguiu a recuperação, né, providenciada a circularização junto ao maior ou único tomador do serviço da contribuinte, no caso, a pessoa jurídica, o ZIMEC Soluções de Engenharia. O fisco fez a circularização, tabulou essas informações, detectou divergência e reproduziu nas folhas 4 dessa posição. Tá? O contribuinte contabilizava, olha aí, observem bem aqui, a nota fiscal número 102, ele contabilizou 1.330, na verdade, o ZIMEC disse que a nota era de 4.330. E aí vai, né? 4.208 para 9.200 2007. 2007, apresentou a nota de 114, 6.200, na verdade era 15.200. Muito bem, já posso ir ao voto, porque já deu para entender o cenário qual é. Item nas folhas 10, o voto. Como visto no relato precedente, que está aí no relatório, trata-se de lançamento de imposto de renda e contribuição PIS e COFINS apurados em procedimento fiscal em fase da recorrente e onde se detectou omissão de receitas por divergência de valores constantes nas vias das notas fiscais e serviços emitidos pela contribuinte, a famosa e conhecida nota calçada, e falta de oferecimento da tributação dos montantes informados em DPJ. As duas infrações, como explicitados no relatório fiscal do condutor do feito, estão assim demarcadas. Infração número 1, valores da diferença apurada na comparação dos valores registrados nas primeiras vias das notas fiscais e serviços emitidos pela fiscalizada contra a sua cliente, o ZIMEC, obtidas estas primeiras vias mediante procedimento de circularização. E aquilo que consta nas vias fixas do talão, e aqui é talão mesmo porque é nota manual, o poder da contribuinte. Infração número 2, valores informados das DPJs, informados pela contribuinte da DPJ, mas que não foram oferecidos tributação. Então, uma é omissão detectada por prova direta, e a outra com informação da contribuinte na DPJ, mas que não recolheu, só informou, né? Nem informou em DCTF. Delimitada a lide, passa ao voto. Em sua peça recursal dirigida a esse colegiado, o recorrente aduziu em preliminares nulidades no lançamento, processamento, defesa e matéria de fundo constitucional e legal. Os termos se confundem e passa a apreciá-los. Quanto ao argumento de processamento e defesa, dissertou a defendente, eu trago aí.
Já em outra linha, questiona o percentual de multa por entender confiscatório e utilização de taxa Selic para cálculo dos juros. Milita em erro a defesa, diferentemente do seu entendimento, teve vedado sem adentrar na análise de questões de fundo constitucional legal, ele está reclamando que nós temos que julgar e analisar isso também. Estou dizendo que não, que esses temas são afetos de exclusivo ao alçado judiciário por seus correspondentes órgãos. No mais, a súmula vinculante do CARF, tratando especificamente do assunto e legislação igualmente de observância obrigatória pelos conselheiros. Eu trago aí a súmula CARF e o artigo 26 do PAF. Complementarmente, há que se registrar o parcimonioso procedimento fiscal que possibilitou em todas as fases da investigação e até a conclusão dos trabalhos a mais ampla informação fiscalizada do que estava sendo auditado, permitindo-lhes manifestar-se diversas vezes nos autos, como mostram as intimações e respostas neles encartadas. Como, por exemplo, todas essas folhas que eu citei aí. Se vocês olharem, vão ver que tem intimação, resposta. Quer o contribuinte. O fiscal foi passo a passo, assim, bem didático, inclusive. De modo que não houve qualquer cerceamento de defesa como pretendido pela recorrente. No que tange aos juros, tem a súmula CARF, eu nem trato do assunto. Súmula CARF número 4. Acho que é 4 mesmo. Eu fiz errado aqui. Acho que é 4. E sim, assim, em relação às preliminares, não conheço o recurso voluntário pertinentemente às matérias de cunho constitucional ou legal e afasto o aduzido cerceamento de defesa. No mérito, a linha da defesa limitou-se a questionar a adoção pelo fisco do arbitramento, alegando. Trago aí o que ele alegou. Não há dúvida de que os argumentos são insustentáveis, são palavras minhas, porque, primeiro, havia e ainda há norma cogente e imperativa definindo o caber aos optantes pelo regime do lucro presumido, que era o caso da recorrente, que ele deve possuir escrituração completa ou, no mínimo, livro caixa, sob pena de seu lucro ser arbitrado pelo fisco, conforme o RI 99, que então vigente, que eu trago aí. Em segundo lugar, as colocações da recorrente de que a entrega das notas fiscais ou das JIC ou GIA, documentos de natureza acessórias na realização do ISS do ICMS, embora relevantes para as autoridades tributárias gestoras de tais tributos e possam até ter a aplicação subsidiária em um procedimento de auditoria da Receita Federal, essas JIC ou GIA não suprem a obrigatória utilização e disponibilização dos livros exigidos pelos dispositivos acima transcritos. Finalmente, em terceiro lugar, a locução da defesa de que a fiscalização teria baseado os lançamentos pelo fato de a empresa, aspas, supostamente não ter apresentado documentos obrigatórios, no caso em tela seria o livro caixa ou o livro razão, necessários para apuração e quantificação do valor apurado, conforme recursos voluntários florestais. Essas alegações não enfrentam a mais singela contraprova, ou seja, a expressa manifestação da recorrente de que não possuía tais livros. Veja-se as folhas 69, está aí a declaração dela, e novamente as folhas 80, que eu reproduzo, dizendo que não tinha livro, declara que apresentar, não tem o livro, nem diário, nem caixa, nem razão, nada. Por mais, não se ouvite, o arbitramento não é penalidade, e sim a única consequência possível, a uma situação consumada, que é a não apresentação para exame dos necessários livros contábeis fiscais para validar a autenticidade das informações prestadas ao fisco. O arbitramento é simplesmente um critério adotado para o cálculo do lucro. Nesse sentido, prefiro a jurisprudência administrativa que eu trago aí. Continuando. E para completar o cenário desfavorável às teses da recorrente, há expressa e literal manifestação da contribuinte no sentido de concordar com o levantamento fiscal e apuração dos valores. Está aí a informação dela. Ela diz que concordou com. Desse modo, pelo que está fortemente exposto nos autos, o procedimento fiscal de abandonar o regime do presumido pelo qual a recorrente havia optado e assumir o lucro arbitrado para a consecução dos lançamentos foi irretocável. De outro giro, para que não passe em branco, imperioso se anotar que, em relação aos lançamentos identificados como infração número 2, igualmente deve ser mantido na íntegra, posto que se refere a valores residuais informados pela contribuinte em suas DPJ dos períodos fiscalizados, mas que não foram tributados, ou simplesmente foram informados. Ou seja, tais receitas não sofreram imposição tributária alguma e não foram declarados os tributos sobre elas devidos em DCTFs. Em suma, ficaram ao largo de qualquer tributação, impondo o lançamento de ofício como corretamente feito pelo fisco. Cabe finalmente apreciar a exasperação da multa de ofício aplicada sobre parte dos lançamentos. A recorrente, sua peça recursal, buscou desqualificar a exasperação da multa sob o argumento de que a mesma seria confiscatória, tema como visto antes nesse voto, vedada a apreciação desse colegiado. Todavia, em face das repercussões penais que podem advir da imposição da multa de ofício de forma qualificada, entendo que devam ser pontuados os seguintes aspectos. Explico. A duplicação da multa de ofício foi feita pelo agente do fisco em relação aos lançamentos escritos na infração número 1, que é por na nota fiscal, que bate com o que está no auto de infração. Reproduzo aí. Procedimento irretocável em face da constatação dos seguintes fatos incontroversos.
incontroversa. A recorrente, de forma contumaz, utilizou-se da prática reiterada de registrar um valor na primeira via das notas fiscais de serviço de submissão em face de sua cliente, o ZIMEC, e na via fixa do talonário apura um valor inferior, geralmente arredondando tal diferença. Veja-se, eu trago novamente a planilha aí. A fotografia acima estampa uma das mais primárias e bizarras tentativas de sonegar tributos, mediante o simplório artifício de reduzir a base de cálculo dos mesmos através do procedimento descrito como notas calçadas, só detectado graças ao trabalho do fisco em circularizar informações junto a cliente e tomador do serviço autuado em empresa Usimec. Ou seja, enquanto a recorrente efetivamente obtinha a receita de X, informava e sequer tributava em sua via fixa do talonário o importe de X menos Y, menos N. Com isso, nem há necessidade de se alongar mais na análise tão evidente o óbvio dolo, levando a qualificação da multa na forma do 44 e com a aplicação dos artigos 71 e 72 a 4502, 44 a 430. Eu reproduzo e trago jurisprudência do CARF. Dessa forma, mantém a qualificação da multa de ofício em 150% dos lançamentos em que impingida tal exasperação. A tributação reflexa segue o principal e eu concluo no sentido de não conhecer dos argumentos sobre matérias de cunho constitucional, afastar da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário e manter integralmente os lançamentos e a qualificação da multa de ofício nas infrações em que ela foi aplicada. Eu voto. Alguém vai se manifestar? A multa qualificada aqui é nota calçada, né? Ou seja, mais doloso do que isso. É o mais bizarro, a palavra que eu usei. É bizarro hoje em dia. Que ano esse processo aqui mesmo? Deve ser lá 2006, 2007. Mesmo assim, na época já era bizarro, né? Não é nem o processo ser antigo, o processo é de 2010. É que o contribuinte usava, né? Talonário, quer dizer, coisa que hoje já nem existe. Não, na época, 2005, 2006, não existia tanto ainda, dependendo do perfil da empresa, não era raro. Mas mesmo assim, olha... Tem essas coisas ainda aí. Porque, no caso, a nota fiscal eletrônica só surgiu em 2008, né? E demorou para e a de serviço, que é dos municípios, até hoje muitos municípios nem têm. Então, é uma coisa assim que... Chega a ser... Tem hora que não dá para acreditar nisso. Quando eu comecei a ver esse processo, eu falei, não é possível que ainda exista isso, mas existe. Isso aí é coisa que a gente fazia nos cursos de formação para auditor, que a gente dava esses exemplos assim, né? Pois é. Um exemplo que você nunca vai encontrar, mas encontra. Então a proposta é essa, é manter integralmente os lançamentos e a multa qualificada naquilo que ela foi aplicada, que é a infração número 1. A infração número 2, como o contributo do programa de PJ não tem a qualificação corretamente. Ninguém vai se manifestar, peço a proposta integralmente. Pagando. Pagando? Não estou te ouvindo. Acompanho. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. O relator. Iago. Acompanho o relator. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho o relator. Então, unânime. Negado o provimento e mantida a qualificação da multa. Seguindo, julgamento encerrado, seguindo o item... Tem outro meu, eu vou pular um pouco para fazer essa anotação. Vou pedir o item 52, depois eu voto no 53, depois eu voto no 52. O item 51 da Júnior foi retirado de pauta. Então, o item 53, Luciano, podemos fazer o seu aí? Luciano? Luciano, não estou te ouvindo. Desculpa, presidente. Podemos sim, já está na base. Então, tá bom, depois eu volto nesse anterior meu aí. Por favor, Luciano. Tá. Vamos lá. Item 53, indústria de imóveis com fato. Foi um recurso voluntário interposto em face de exclusão do simples, por omissão de receitas. A exclusão do simples se deu em virtude de interpostas pessoas. Tem um microfone aberto, está dando um microfonista. Vocês podem fechar aí. Obrigado. Aconteceu a omissão de receitas, ele passou do limite da receita bruta e também houve interposição de pessoas. Contudo, nós vamos verificar que não há análise, nesse caso, da exclusão. O processo tem por objeto apenas a análise das lavraturas
ou da lavratura dos autos de infração. Bom, o contribuinte apresentou a impugnação, a DRJ julgou pela improcedência, alegando perda de espontaneidade, arbitramento do lucro foi permitido, está correto, omissão de receitas foi comprovada e a multa qualificada se mantém. Tá? Em virtude da decisão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário. O recurso voluntário ele afirma que houve quebra de sigilo, porque não houve autorização judicial para requisição de dados de informações bancárias. Não haveria motivo para a exclusão do simples. Apresentou a contabilidade, portanto, não deveria sofrer punição, deve-se inverter o ônus da prova, ou seja, a Receita deveria comprovar. Ele teria feito a denúncia espontânea e as multas seriam confiscatórias, e além disso ele reafirma tudo que foi alegado na impugnação. O despacho, sobreveio um despacho, sobrestando o processo em virtude da questão da quebra de sigilo, né? Naquela época eles estavam todos sendo sobrestados. Aí veio para o julgamento. Em relação à tempestividade, no parágrafo 10, é tempestivo, e o recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade. Em relação à questão do sobrestamento, né, o STF já decidiu sobre isso, eu analiso isso, a gente já analisou isso em outro processo também, acho que não vale a pena rever tudo. Então, do parágrafo 12 até o parágrafo 14, se analisa que o STF já decidiu em relação ao sigilo, né, e há a possibilidade da Receita, portanto, requisitar informações bancárias diretamente, e não haveria quebra de sigilo, mas uma transferência de sigilo na visão do STF. Agora, em relação ao mérito, parágrafo 15, exclusão do simples. A requerente alegou que não haveria motivos para ser excluída do simples. Ao se analisar os autos, constata-se que esses não têm como objetivo a exclusão da recorrente do simples, mas tão somente os autos de infração. É verdade, emitidos em virtude da exclusão dela do regime simplificado. Por mais que haja relação entre as situações, é necessário fazer a distinção entre ambas, pois são discussões e fundamentações diferentes, inclusive processos diferentes. Tal fato pode ser constatado na decisão da DRJ, a qual consigna a folha 1629 o seguinte. A DRJ ressalta aqui, né, que efetivamente a análise da exclusão do simples estaria sendo feita em outro processo. Não somente pela documentação constante nesses autos, mas também pela decisão da DRJ, não deve a exclusão da contribuinte do simples ser abordada, mas tão somente os autos de infração de 2006 e 2007. Parece constatar ainda que não foram apresentados argumentos pela recorrente que possam infirmar tal definição. Inversão do ônus da prova e autos de infração. De acordo com a recorrente, caberia ao fisco a comprovação de que o contribuinte, no caso em tela, não teve incluído em sua contabilidade os valores discutidos, o que não ocorreu, como pode ser visto no auto de infração. Ainda segundo a contribuinte, os autos de infração teriam sido lavrados com base em presunções não comprovadas pelo fisco, o que teria como efeito a inversão do ônus da prova, cabendo, portanto, à autoridade a comprovação de tudo o que alegou. Afirmou ainda que não houve demonstração de enriquecimento do contribuinte, com base nos valores circulantes em sua conta. Inicialmente, para se anotar que as alegações da recorrente foram genéricas, se limitando a afirmar que teria comprovado contabilmente que não tenha cometido infrações, inclusive porque a autoridade fiscal não teria demonstrado que ela cometeu tais infrações. Ou seja, não há indicação específica de falha do agente, mas, segundo a contribuinte, ele não teria provado, evidentemente, justificada em nada. Não se vislumbra fundamento nos argumentos da recorrente. Isto porque, tão logo se constatou que havia pessoas jurídicas que utilizavam as contas bancárias das pessoas físicas fiscalizadas para movimentações financeiras, e tais comprovações, na forma de dados, foram recebidas pelo fisco,
a autoridade fiscal formulou e apresentou um relatório pormenorizado com todos os valores movimentados, bem como a origem deles. Abaixo se colaciona um pequeno recorte de um desses relatórios, que podem ser encontrados nas folhas 948, 1090, 1203, 1398, etc. Aí eu colacionei aqui. Dessa forma, não houve a alegada presunção. Pelo contrário, houve demonstração dos valores que foram omitidos pelo contribuinte, não devendo tal argumento ser acolhido. Quanto à necessidade de demonstração de enriquecimento da contribuinte, não prevê a legislação que trata sobre a necessidade de tal demonstração. Assim, havendo comprovação de que houve movimentação bancária, e tal movimentação tinha relação com a interessada, então se tem a omissão de receitas. Denúncia espontânea. Na visão da contribuinte, pelo fato de ter retificado suas declarações e efetuado pagamentos antes de ser notificada a apresentar documentos sobre omissão de receitas, mesmo depois de procedimento fiscalizatório ter sido iniciado em relação a pessoas físicas, titulares das contas nas quais os recursos associados à recorrente teriam sido movimentados, teria ela consumado a denúncia espontânea. Sobre a denúncia espontânea, deve o artigo 138, parágrafo único do CTN, ser analisado. Transcreve-se os textos do artigo a seguir. O parágrafo único do artigo 138 do CTN prevê que não se considere espontânea qualquer procedimento ou medida fiscalizatória relacionada com a infração. É de se entender que tais procedimentos ou medidas não podem ser apenas internos, pois, se assim o fosse, o Instituto da Denúncia Espontânea seria praticamente inutilizável, uma vez que o sentido interpretativo mais amplo de qualquer procedimento administrativo poderia levar à conclusão de que qualquer ato administrativo se enquadraria no caso. Desta forma, o procedimento administrativo ou medida fiscalizatória tem de ser externo, com ciência ou participação do contribuinte, o que se dá normalmente com a notificação deste em atos fiscalizatórios. Outra questão a ser suscitada é que a espontaneidade da denúncia é desconsiderada após o início de qualquer procedimento ou medida que tenha relação com a infração. Em suma, depois de iniciado qualquer procedimento ou medida de fiscalização que tenham relação com a infração, então os envolvidos com a infração não podem aproveitar a denúncia espontânea, mesmo que a ciência ou participação do contribuinte não seja feita diretamente ao denunciante, mas a alguém que possua nexo com a infração. Ou seja, a ciência, um dos contribuintes ligado à infração, aproveita aos demais. Ou seja, quanto a esta, tendo isso em vista, havendo demonstração nos autos de que a recorrente se liga de alguma forma com a infração, objeto de fiscalização das pessoas físicas, Elcimar de Araújo Lídio, CPF número tal, e Áurea Luísa Lopes de Freitas Jorge, CPF número tal, então a ciência de tais atos administrativos a essas pessoas afastaria o benefício da denúncia espontânea à contribuinte, uma vez que a requerente retificou as declarações e efetuou pagamentos depois da notificação das referidas pessoas físicas, conforme se constata, inclusive na decisão da RJ, folhas 1629 e 1630. Da análise do relatório fiscal, constate-se que a autoridade administrativa indica diversos elementos probatórios que apontam a existência de vínculo da recorrente com a infração fiscalizada. Abaixo são colacionados alguns, sendo a primeira de folha 67. Aí eu colacionei vários aqui. Outro a folha 71, perdão, mais a folha 72 e mais um a folha 73. A folha 74 parágrafo 33. Deve ser ainda recordado que o agente fiscal elaborou planilhas com os valores movimentados nas contas das pessoas físicas, sendo que muitos deles faziam referência a requerente, como pode ser visto as folhas tais, anteriormente citadas nessa decisão. Com a constatação de vinculação da recorrente com a infração apurada, reconhece a impossibilidade da utilização do benefício da denúncia espontânea,
já havia sido feita a notificação, ainda que a pessoa física em momento anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 138 do CTN. Sobre a multa de caráter confiscatório, eu alego a súmula 2 do artigo 26A do decreto 735. Reafirmação do alegado na impugnação e majoração da multa. Parágrafo 36. A recorrente, em uma frase, alega que reafirma seus argumentos da impugnação. Nos requerimentos, pede que seja desconsiderada qualquer majoração da multa. A reafirmação de argumentos impugnatórios, portanto, constantes na impugnação, pode ser feita, mas de forma a apontar na decisão do DRJ quais seriam os equívocos ou ausência de fundamentos para reconhecimento dos referidos argumentos. Isto porque a análise do recurso voluntário tem como finalidade a análise da decisão do primeiro grau. A indicação clara de fundamentos que infirmem a decisão do primeiro grau se constitui condição essencial no âmbito processual para que os recursos sejam aceitos. Nesse sentido, decidiu o STJ. O CARF também já se manifestou nesse sentido. Aí colacionei aqui na decisão do STJ e do CARF. Assim, a mera afirmação de que a reafirmação de tudo alegado, tudo o que foi alegado, na impugnação, demonstra que a recorrente está convicta de suas alegações, mas carece de fundamentos, ou não há mais, carece de fundamentos para que essa turma os reveja, uma vez que a DRJ já os analisou e não há argumentos que demonstrem que a sua decisão, que a decisão desse órgão deveria ser reformada, quanto a tais alegações. O mesmo se aplica à majoração da multa. A contribuinte requereu a desconsideração de qualquer majoração, mas não indicou o motivo que ensejaria a referida desconsideração. Como indicados, os argumentos da impugnação, que eventualmente tratam da multa, não devem ser analisados como se argumentos de recurso voluntário fossem. Aproveitamento dos valores recolhidos anteriormente. Parágrafo 41. A recorrente requer que os valores que tenham sido recolhidos anteriormente sejam considerados para o cômputo da cobrança que está sendo realizada, quer seja da declaração anterior ou para a retificadora. Quanto a essa questão, abriu novamente, gente, o microfone. Quanto a essa questão, a DRJ entendeu que qualquer pagamento efetuado a título de denúncia espontânea deveria ser desconsiderado como pagamento indevido, podendo, a critério da contribuinte, ser objeto de restituição ou compensação. Colaciona-se passagem do acordo que trata sobre isso. Como visto acima, não se considera que a recorrente efetuou a denúncia espontânea. Portanto, não há de se levar em conta... Pagano, eu acho que é o seu que está aberto, Pagano. Aí, obrigado. Como visto acima, não... Não, acho que está dando problema, então. Luciano, só é o seguinte, não, no meu voto também eu percebi que está uma interferência, mas eu acho que é externo isso aí. Viu? É externo? Então, desculpem. Eu, na verdade, eu perdi quase todo o seu voto, Luciano. Eu caí, eu não estava aqui. Eu acabei de voltar. Como fazemos agora? Não, você continua, o voto está aí disponível, ele leu o voto. Tá bom. Eu sugiro todos os demais, quando estiver relatando, principalmente, fecharem o microfone. Isso eu já falei desde o começo. Sim, o senhor, tá? Porque, eventualmente, pode ter um delay entre o que o Luciano está falando e alguém está recebendo. E aí esse delay replica no áudio. E aí fica esse eco. Então, por isso que, às vezes... Então, todo mundo, quando eu estiver relatando, era bom todo mundo, com exceção do relator, estar com o microfone fechado. Tá, perfeito. Como visto acima, não se considera que a recorrente efetuou a denúncia espontânea. Portanto, não há de se levar em conta qualquer benefício que poderia advir desse instituto. Contudo, o pagamento efetuado antes da lavratura do auto de infração deve, independente de o contribuinte estar convicto de que está fazendo denúncia espontânea, deve, né, contudo, o pagamento efetuado antes da lavratura do auto de infração deve, independente do contribuinte estar convicto de que está fazendo denúncia espontânea. Havendo efetivo ingresso de recursos aos cofres públicos na qualidade de pagamento de tributos, estes obrigatoriamente devem ser considerados para o cômputo da lavratura do auto de infração. O CTN dispõe, inclusive, a
pagamentos devem ser aceitos. O mesmo se aplica aos valores recolhidos na sistemática do Simples, os quais devem ser levados em conta para a determinação dos valores a serem lançados. A previsão é o que dispõe a súmula 76 do CARF, cuja redação é a seguinte: a determinação dos valores a serem lançados, etc., após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando os percentuais previstos em lei para o montante pago de forma unificada. Dessa forma, devem ser levados em consideração todos os valores recolhidos pela contribuinte para a determinação dos valores a serem lançados. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma que, na determinação dos valores a serem lançados nos autos de infração, sejam levados em conta todos os valores recolhidos pela contribuinte antes da respectiva lavratura daqueles. É como voto, presidente. Algum comentário? Levanta a mão. Quer falar? Ninguém? A proposta dele é manter os lançamentos e apenas que sejam alocados os valores recolhidos, como está na súmula. É só para comentar, não sei se eu não vi aqui no Luciano comentando, tá? Esse contribuinte tem 3 processos, né, Luciano? Ele teve uma autuação em 2005, de omissão de receita, que já está confirmado, por isso que a exclusão é a partir de 2006, que é um outro processo, esse está pendente ainda, e esse processo é de 2005. Não, é 2006, 2007. Eu fiquei em dúvida aqui, presidente, porque é o seguinte, ó, o contribuinte teve um processo de autuação em 2004, que identificou omissão de receita, tá? Aí foi um processo X, esse já está resolvido administrativamente, já foi inscrito em dívida ativa. Aí, em outro processo, houve a exclusão dele, com efeitos a partir de 2006, né? 1º de janeiro de 2006. Me ajuda aí, Luciano. Aí, esse outro processo, ele ainda está no CARF para ser julgado. E esse auto de infração é de 2006. Então, esse auto de infração é de RPJ, é arbitramento. Então, de certa maneira, esse processo do Luciano aqui depende desse outro processo de exclusão para ser confirmado. A princípio, materialmente falando, vai ser confirmado, mas ele não está ainda processualmente confirmado. Essa é a minha dúvida aqui. E o presidente saiu da sala. Eita. Mas tu entendeu, Luciano? Sim. Na verdade, ele foi excluído dos 2 Simples. Ele foi excluído do Simples Federal e do Simples Nacional. São 2 ADS. Os ADS são de número 45 e número 49 de 2010. Eu só não recordo qual página que está agora isso, mas eu estava vendo isso. E aí o que acontece? Efetivamente, ele depende, né, de uma exclusão para que se seja feita a efetiva constatação da multa. Mas eu já vi vários outros processos, e julguei outros processos assim também, em que a gente não espera se o processo... Desculpe, Luciano, mas aqui eu estou me atrapalhando. 2005 foi o auto de infração que gerou a exclusão dele a partir de 1º de janeiro de 2006. Então, veja, o auto de infração não excluiu ele. O ADE, está falando? O ADE, eu olhei o ADE aqui. O ADE foi porque ele estourou o limite. Isso. É que são 2 ADEs, tá? Um do Simples Federal e outro do Simples Nacional. Tá. Peraí. Esse processo que nós estamos julgando é o final 10, né? Não. É o... Deixa eu ver, peraí, desculpa. Final 10. Perfeito, final 10, desculpa, é isso mesmo. Final 10, o auto de infração é de 2006. Deixa eu abrir todos aqui. Federal. Auto de infração, vamos ver. Tá folhas 3, começa a folhas 3 ali, aí 4, auto de infração, não, 2010. Certo? E o período de autuação é 2006 e 2006. 2006 e 2007. A auto de infração original é o 56, tá? O 56, final 56, foi um auto de infração do ano calendário 2004.
Tá? Está falando do outro processo, é isso? Outro processo. Ah, tá. A minha dúvida aqui é se a gente precisa sobrestar esse processo. Espera aí. 2000, aqui a gente está lançando 2006. O processo final, 56, é no calendário 2005, tá? Isso. E o processo final 95 é o ato de exclusão, que é a partir de 1 de janeiro de 2006. Acontece o seguinte, ó, o processo final 56 foi o auto de infração dele. Tá? Esse auto de infração já está confirmado. Uhum. Aí, no outro processo final 95, houve a exclusão do Simples, a partir de 1 de janeiro de 2006. Tá. Esse processo ainda está pendente de julgamento do CARF. Certo. Aí, em decorrência desse ato de exclusão, o fiscal fez um lançamento já excluindo do Simples. Aí, esse é o problema de lançar separados os processos de exclusão e autuação de 2006, no processo final 10, que é o que nós estamos julgando. Só que esse julgamento do processo de 2006, final 10, que é o que nós estamos julgando, ele é arbitramento já em consequência da exclusão do Simples. Só que a exclusão do Simples, ela ainda não foi confirmada no CARF. Perfeito. É que assim, né, tem aquela súmula que autoriza ele fazer o lançamento, né? Então a súmula do CARF autoriza e não tem nada que proíba o julgamento desse processo. Eu nunca encontrei, nem no RICARF, nem em súmula, nem nada. Então todos os processos... Aqui nós temos uma decorrência. Isso, todos os processos até hoje, inclusive tem um processo específico do contribuinte. Nós temos uma decorrência, apesar de materialmente, para mim, estar tranquilo, essa exclusão, ela não foi confirmada ainda no CARF. Não, eu entendi o que você quis dizer. E assim, todos os outros processos que tinham situações semelhantes, a gente nunca suspendeu, mas podemos analisar. Eu sempre checava que esse processo está resolvido. Parou. Todo mundo ao mesmo tempo não dá. O Iago pediu a palavra agora. Iago, tenta trazer alguma informação. O que a súmula autoriza é o lançamento, né? E para não esperar que o ADE, até o ADE ser julgado definitivamente, já decaiu para fazer o lançamento. É isso que a súmula está dizendo. Isso. E eu concordo com o Marco, nós estamos diante de uma prejudicial aqui, entendeu? Assim, pode ocorrer do ato de exclusão ser considerado por algum vício ou ser cancelado. Isso deveria estar junto, na verdade. Aqui, né? Deveria estar junto. Então, talvez, Luciano, a gente tenha que... Onde é que está esse processo outro, Marcos? Chegou a olhar? Olhei, está no CARF, está com peça recursal, está para pendente de sorteio. Qual turma? Pendente de sorteio. Eu não sei se está pendente. Eu sei que ele estava, deixa eu ver aqui. É o processo 95, né? Em julgamento de recurso, deixa eu ver se ele já está distribuído. O que prevê... Na verdade, Luciano, eu acho que... Júlio, só vez, Júlio. Ok. Eu acho que a diferença que você está, talvez, fazendo confusão aqui, porque, por exemplo, vamos supor, apura o estouro da receita bruta. Esta é a causa de exclusão. Então, esse auto de infração, ele pode e deve ser julgado antes, até do auto de infração do processo do ADE, porque ele foi a causa. Mas, pelo que o Marco está me falando, na verdade, você teve a exclusão e aí um arbitramento em razão da exclusão, não é isso? Isso. Luciano... Aí realmente acaba que fica como questão prejudicial, sem entender. O arbitramento ele se deu porque não era confiável, ele foi pedido para apresentar, ele não apresentou e não era confiável. Oi? Tu não tem um outro processo desse contribuinte final 95? Tem que ver aqui, peraí. Tu tem? Está na tua carga o outro processo de exclusão do Simples. Está faltando dígito aqui nesse processo. Peraí, deixa eu ver. Tem aí? Já apareceu? Você viu? Você confirmou? Está na tua carga. O processo de exclusão do Simples está aguardando a tua pauta. Está na relatoria. Então... Vai ser para ti também. Então, o processo de exclusão do Simples e a consequência... Tem outro. Tem sim, 95. A gente tem que julgar primeiro esse 95 para julgar esse outro. Veja, já aconteceu isso, situação semelhante, e eu não encontrei fundamento para isso. Porque, eu não me lembro, eu sempre checo isso. Eu acho que nunca aconteceu. A gente tem que confirmar a exclusão do Simples para depois confirmar a autuação fiscal. Geralmente vem junto. Não, tem um que sim, porque
Eu analisei, teve um que a gente fez isso. Eu analisei, na verdade, o artigo 6º do anexo 2 do RICARF. Quais seriam os motivos lá, né, de vinculação a um processo e outro. Veja. Geralmente, Luciano, quando é um motivo de exclusão que independe do auto de infração, a gente, tranquilo, supera. Pode julgar os dois separados. Mas nesse caso aqui, o ato de exclusão foi porque excesso de receita em virtude do auto de infração. Mas, Marcos, sempre é. Aqui, ó, sempre é. Não. Sempre é vinculado. Deixa eu falar. Sempre é vinculado. Gente, espera assim, vocês querem impor o ponto de vista de vocês, um falando em cima do outro. Vamos com calma. O que eu estou vendo aqui agora, que eu estou dando uma olhada, é que se esse caso aqui especificamente foi feito o lançamento pelo lucro arbitrado 2006-2007, tá? Esse aqui não tem nada a ver com o motivo de exclusão do Simples. O único prejudicial que pode ter aqui é o seguinte: se esse ato de exclusão do Simples é anterior a isso e não for julgado, e isso for dado provimento ao contribuinte lá atrás, esses lançamentos aqui pelo presumido arbitrado não pode se sustentar. Se o contribuinte permanecer no Simples, esses lançamentos aqui não tem sentido. Esse é o ponto de vista. É isso que tem que ver. Então, o que nós estamos analisando aqui são autos de infração pelo lucro presumido arbitrado, porque o fisco fez o arbitramento dos anos de 2006 e 2007. É isso? Não é isso, Luciano? Isso, 2006 e 2007. Por que foi feito pelo arbitrado? Porque o contribuinte já não estaria mais no Simples. O que se está dizendo aqui, o Marco falou, o Iago também falou, é que, antecedentemente a isso, há um ato de exclusão do contribuinte do Simples. Por isso que esses lançamentos aqui foram feitos no lucro arbitrado, por omissão de receita. Se não permanecer essa exclusão, esses lançamentos aqui poderiam ter sido feitos da mesma forma por omissão de receita, porque parece que a omissão foi confirmada, mas seria no regime do Simples. Então, esse é o ponto. Aqui nós temos que definir o seguinte: acho que, no meu modo de entender, não vi tudo, estou vendo agora, estão discutindo tanto que eu estou vendo agora. Esse lançamento de lucro arbitrado aqui só tem sentido de existir se o contribuinte não for mais do Simples. Mas eu pergunto, ele não é mais do Simples nesse momento? Nós não sabemos. Você não tem um processo para julgar isso ainda? É a pergunta que eu estou fazendo para você agora. Tá, eu tenho o processo, eu não tinha reparado qual que era qual, né? Uhum. Mas o que eu estava querendo dizer, presidente, é que em todos os casos que houver exclusão do Simples e houver emissão de auto-infração, a sistemática tem que ser a mesma, então. Por quê? Mas é assim mesmo. A sistemática é a mesma. Na verdade, esses processos deveriam ter norma da Receita nesse sentido, mas nem sempre acontece. Deveriam estar caminhando juntamente. Agora, se o contribuinte, mesmo que não estivesse, se esse ato declaratório já tivesse sido julgado lá atrás, e mantida a exclusão do contribuinte do regime do Simples, nós poderíamos julgar esse processo sem nenhum problema, porque ele não estaria no Simples, então ele estaria se adequando ao lucro presumido, que não pode ser, porque ele não tem livro, seria pelo lucro arbitrado, estaria absolutamente correto. Minha preocupação é a seguinte: esse lançamento aqui, de 2006 e 2007, pelo lucro arbitrado, só vai ter sentido se o contribuinte for confirmado a exclusão dele do Simples. Isso vai ser feito no outro julgamento que não foi feito ainda. Porque se mantido for no regime do Simples, esses lançamentos vão cair. Porque deveria ter sido. Sim, eu entendi isso. Esse é o ponto. Então, existe um ato declaratório. Aqui não está se vendo, não estou perguntando se o contribuinte foi excluído porque teve excesso de receita, não estou perguntando nada disso. Estou perguntando o seguinte: nesse momento agora, o contribuinte está excluído do Simples? Sim ou não? Não, ainda não. Então, esses lançamentos aqui não podem ser dessa forma que estão aqui. Ou seja, eles podem ser, mas depende da confirmação da exclusão dele ou não. Então, é isso que o Marco falou, em outras palavras, e o Iago também falou. Se tem essa situação, é uma situação prejudicial aqui. Nós não podemos validar ou não validar um lançamento aqui se nós não sabemos qual é o regime de tributação do contribuinte. Perfeito, presidente, eu concordo com o senhor. Só que, assim, eu só falei duas coisas. A primeira delas, todos os casos de Simples são assim. Se ele não for excluído, não tem como ter auto de infração. Não é isso, não, tudo bem. Só um minutinho, Evandro. Geralmente, eles deveriam estar correndo em conjunto, mas pode acontecer do contribuinte ser excluído lá no ano X, e depois, 2 anos depois, ele é lançado de novo, mas já está excluído aqui. O problema aqui é que é um prejudicial. Nós não sabemos se ele foi excluído. Quer dizer, excluído ele foi. Não sabemos se vai ser mantida a exclusão. Esse é o ponto. Evandro. Presidente, é isso que eu tinha falado. Falado que em todos os casos é assim, e nós julgamos um caso que aconteceu isso, e nós julgamos independente dele ser, mas tudo bem. Não tem independente problema, de estar sido excluído do Simples? Isso. Já aconteceu isso em outro caso. Presidente, pode falar, gostaria de fazer um esclarecimento aí que está havendo confusão.
é o seguinte, Luciano. Eu vou falar a situação mais completa. A situação mais completa, você faz um auto de infração dentro do Simples Nacional. Com esse, dá estouro de receita. Então, você faz um outro processo de exclusão do Simples. Pode conver, se você estiver fiscalizando mais um período, você pode ter um outro auto posterior à exclusão do Simples, e aí sim, né, no presumido, no arbitrado, no lucro real. Então, veja bem, né, a exclusão do Simples depende daquele auto anterior de omissão de receita dentro do Simples Nacional. Então, ele tem que ser julgado antes da exclusão do Simples. Perfeitamente. Esse auto que vem depois no arbitrado, no presumido, ele depende da exclusão do Simples Nacional. Então, a gente tem que ver. Às vezes, tem o auto que é antes da exclusão do Simples Nacional, ele não depende da exclusão do Simples Nacional. O que vem depois, no outro regime, depende. É exatamente o que eu falei. Nós temos que saber isso agora. Qual é essa situação? Nós não temos essa situação definida ainda. Para mim, aqui é um caso de sobrestamento. Perfeito, presidente. Agora eu quero dar minha resposta, por favor, né? Evandro, exatamente isso. Eu fiz um recorte. Eu estou falando de casos em que, em virtude da exclusão do Simples, o sujeito recebe uma notificação de lançamento, um auto de infração. Nós só vamos saber se ele é devido se ele for confirmado, se o auto de infração é devido, se ele for confirmado a sua exclusão, certo? Sim, eu só disse que já aconteceu isso nessa turma e nós não sobrestamos o processo. Foi só isso que eu disse. Né? E eu entendo que em todos os casos em que houver isso, nós temos que aplicar a mesma coisa, que haja sobrestamento ou não. Foi só isso. É que, na verdade, Luciano, esses casos que você está dizendo, talvez não tenha sido suscitada essa situação. Será que foi excluído do Simples realmente? Agora, aqui, nesse caso, o processo está na sua relatoria. Então, foi, presidente. É de todo conveniente que se coloque junto para julgar junto. Esse é o ponto. Não, perfeito. Mas foi feito, foi levantado, e eu neguei, e acho que passou. Mas tudo bem, eu posso até encontrar depois do processo. Não tem problema, isso não vai ser feito agora. A minha proposta é sobrestar isso aqui para você incluir numa próxima sessão esse processo de análise da exclusão do contribuinte e, se confirmado, imediatamente já julgamos isso, porque aí a situação se concretiza. O contribuinte já não está mais no Simples, qual é o regime que sobra para lançar? Ou ele faz pelo real, ele não fez, ou ele faz pelo arbitrado, vai pelo arbitrado. É assim que funciona a regra. Agora, o que eu estou dizendo, o que o Evandro falou com outras palavras, é o seguinte: esse lançamento aqui, esses dois lançamentos aqui de 2006 e 2007 pelo lucro arbitrado, as infrações provavelmente estão bem caracterizadas, mas o regime adotado pelo fisco pode não ter sentido se o contribuinte for mantido no Simples, porque aí não pode ser por isso aqui. É só isso. Perfeito, concordo. Tem lógica na situação. Então, aqui, do meu ponto de vista, é uma questão de sobrestamento para você pautar, já que o processo está contigo, melhor ainda, não dependemos de nenhuma outra turma julgar, a gente julga tudo numa sessão só. Presidente, uma sugestão aí, né, da sua consideração. Em vez de sobrestar, não seria melhor um pedido de vista? Esse processo voltaria na próxima sessão, e na próxima sessão a gente julgaria o processo do auto-infração, já que está com o Luciano? É possível, também é. Sugestão, precisa analisarem. Eu não sei, eu sabia que o conselheiro Guerra, a carga de trabalho é dele, né? Ele que tem que saber a carga de trabalho deles. Qual que é a diferença prática, Evandro, dessa sugestão? Qual que é a diferença prática? Posso falar? A diferença prática é cada hora. Oi? Desculpa. É porque não teria que ter uma decisão aqui. Se a gente sobrestar, a gente tem que fazer uma resolução aqui. Fazer uma resolução, né? Entendi. Publicar, né? Não era tempo. A gente ganharia, seria pela celeridade processual. Eu acho que tem bastante sentido. Fala, Júnior. Tá. Não, vamos. Tudo bem. Não, tudo bem, você não falou. O que é tudo bem? Eu não entendi, Júnior, o que você falou. Não, e pode ter um problema adicional também. Eventualmente, se o Luciano, por exemplo, tiver computado horas deste processo, você retira ele de pauta, sai essas horas para ele. Entendeu? E talvez ele caia da Não, Júnior, minha proposta não foi retirar de pauta. Não, eu sei, eu tô a favor da sua proposta, eu estou dando argumento adicional à sua proposta. Já entendi.
presidente, a questão é que esse processo foi distribuído agora em novembro para o Luciano, o processo final Não tem 95. problema, mas ele pode colocar na pauta no mês que vem. Presidente, eu acho que é a melhor saída, porque assim, ó, se houver um despacho aqui, da gente sobrestando, para ele ter validade, ele vai ter que ser publicado, não é? Sim, é uma questão de celeridade processual. Isso, então, à vista eu acho que é melhor, porque afinal de contas, agora, só depois o senhor tem daí que verificar na publicação lá para sair depois, né? Porque não adianta a gente julgar à vista antes do processo que eu... Depois eu faço a pauta, tudo bem. O maior problema entre aspas, está na sua mão, porque é o processo de sua relatoria, você incluir na próxima sessão. Não, eu incluo ele. É até segunda, não acho que tem. Razoável. Dentro desse contexto, vamos então partir para isso aí. Marco. Peço vista, então, se ele vai incluir. Tá, então vamos fazer isso, porque eu acho que é uma medida que vai, assim, ao encontro da lei 9784, da economia processual, celeridade, decisão mais rápida, do que fazer uma resolução, publicar, assinar, vai demorar uns 3 meses para tudo isso. Dessa forma a gente já consegue pautar isso no mês que vem, dependendo, Luciano, naturalmente, da sua disponibilidade, porque o processo é... Não, eu vou pautar, presidente, vou pautar isso. Então, saiu em vista com o conselheiro Marco Rogério, tá? Processo. Continuando, são 11h10, ainda podemos continuar. Evandro, relatoria sua, depois eu voto no meu aí. Esse processo está com vista para mim. Acho que é ele, não é? É. Quem quer falar agora? Presidente, não é que eu estava falando faz tempo, mas eu acho que Desculpa, eu não ouvi. Desculpa, pode falar. Não, agora já foi. Era só para saber se a vista volta mês que vem mesmo ou volta depois de outro. Não, volto mês que vem, sim, porque tem bastante tempo, dá para voltar. Tá, e o Luciano então pediu a vista, foi pela opção da vista. Quem pediu a vista? Sim, mas você foi pela opção da vista, você nem olhou o processo, você tem certeza, Luciano, que vai dar tempo? Você tem são 7 horas, é só a exclusão do simples, não é complicado. Ok? Bom. Vista concedida ao conselheiro Marco Rogério. Continuando, item 54, relatoria do conselheiro Evandro, o processo é ESM Service System. Aqui está uma vista concedida à conselheira Júlia. Vocês não têm essa informação no processo de vocês, aí na pauta de vocês, mas eu vou ler o que está na minha anotação. Foi vista concedida à conselheira Júlia, proposta do relator, que era o Evandro, negar provimento do recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente. Só um pouquinho, Júlia. Mantendo a exclusão da recorrente do simples. Haviam votado no momento do pedido de vista os conselheiros Marco Rogério e Leonardo Luiz Pagano, acompanhando o relator pela manutenção da exclusão. Esse processo era de cessão de mão de obra. Eu analisei melhor o voto do conselheiro Evandro e nesse caso, eu estou acompanhando. Bom, então, antes de continuar, o Evandro faz o resumo, porque o Iagro acho que não estava presente nessa sessão. Evandro. Estava sim. Acho que não. Posso só dizer, eu estou sem internet, eu estou conectada pelo meu celular. Está ruim mesmo. Conseguindo acessar os votos, tá? Tem o processo. Obrigada, Evandro, por me lembrar. Eu acho que o Iagro estava presente, sim, na sessão de novembro, né? Estava sim. Sim, estava. Então tá bom. Então, Evandro, só resume aí. Eu faço resumo rápido. Isso aí é exclusão da exclusão. Por sessão de obra. Né, o acordo da DJ está bem feito, ele não se limitou a verificar a questão genérica da atividade. Foi analisado, eram 5 contratos, o relator lá, ele analisou os 5 contratos. Desses 5 contratos, ele verificou 4 tinha a regra de cessão de mão de obra, pela descrição lá, verifica que se tratava de cessão de obra. Tinha a cláusula que a responsabilidade pelos funcionários era do contratante. Então, está bem caracterizada a cessão de obra nesse caso aqui. Cessão de mão de obra, né? Cessão de mão de obra. Uhum. E a exclusão do Simples Nacional em virtude dessa cessão. Ok. Continuando, então, a votação, o conselheiro Iagro. Eu acompanho o relator. A conselheira Paula. Paula saiu. Paula está ali. Paula. Eu acompanho o relator. Luciano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho unânime. Negado o provimento e mantida a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional.
Continuando, Evandro, é com você mesmo, Centro Educacional Campos Lemos, item 55 na pauta. Aqui trata-se de manifestação conformidade, né? Foi quanto à opção pelo Simples Nacional, né? Deferimento, isso aqui trata-se de indeferimento pelo Simples Nacional, né? Aí, quanto ao ato, aí ele entrou com a manifestação, quanto ao ato declaratório, né? Deixa eu ver aqui foi essa exclusão, né? Deixa eu ver, esquema de nada, né? No caso aqui, a manifestação ela não foi conhecida pelo órgão julgador de primeira instância por intempestiva. Vamos ao voto aqui. A manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte não foi conhecida pelo colegiado da ACOR, visto que é intempestiva, conforme os excertos do acórdão recorrido aqui que eu trago, né? No recurso voluntário, a recorrente, ela reiterou as razões expostas em sua impugnação, né? E constata-se que não foi trazida aos autos nenhuma alegação quanto à intempestividade da manifestação de conformidade. Portanto, entende-se precluso o recurso voluntário apresentado sendo causa de seu não conhecimento. Então, é disposto ao de não conhecer. Então, a manifestação foi intempestiva, né? E no recurso voluntário, ele não se insurge contra essa intempestividade, né? Então, eu estou considerando que não conhecer do recurso voluntário. É bom dar uma olhada em tudo isso aí, quem tem dúvida, né? A Paula, que sempre olha isso, ela saiu, está com problema. Então, o que foi intempestivo aqui foi a manifestação, não foi o recurso, não. Sim, na 10, João. O Evandro não teria errado a data desse jeito, presidente, eu não vou nem olhar. Rapaz, é sempre bom olhar, eu já errei. É bom olhar sim, viu? Essas coisas aí é bom olhar. Quem nunca errou, né? Mas assim, mas ele está bem claro aqui na demonstração do voto de primeira instância, né? O prazo era 8 de novembro e foi entregue só no dia 13 de março, né? Então, eu acompanho o relator no conhecimento. Bom, então vamos escolher os votos. Marco Rogério. Acompanho. Fabiano. Acompanho. Júnior. O relator. Iago já se manifestou, acompanhando o relator. A Paula. Paula? Não está fora, né? Eu acho que ela não está, presidente. Eu vou colocar ausente momentaneamente. Luciano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então, de forma unânime, exceção da Paula, que está ausente momentaneamente. Negado o provimento por... Não conheci o recurso por intempestivo. Vou dar um intervalinho de 5 minutos para tentar arrumar essa internet, que está todo mundo com problema aqui. Fabiana, 5 minutos de intervalo, rapidinho.